Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 26 de julho. Se você não sabia, hoje celebra-se o dia da vovó. Sim, o dia da vovó, que aliás, alguém já disse que ser avô ou avó é ser pai duas vezes. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E os avós, quando veem os seus netinhos já crescidos, eles se sentem lisonjeados, alegres, porque realmente viram, como diz a Bíblia, os filhos dos filhos serem criados de geração após geração. Outra vez estaremos ouvindo a nossa guia turística, Aline, falando sobre o hino oficial do Estado de Israel. Assim como nós temos o hino nacional, Israel e demais nações têm o seu hino. E para mim, um dos mais belos hinos depois do hino nacional do nosso Brasil, da nossa pátria brasileira, é o hino oficial do Estado de Israel. E ela estará falando hoje como foi iniciada a letra, a melodia, enfim, tudo que esse hino traduz sobre o Estado de Israel. E ainda estaremos ouvindo dentro de instantes a conclusão desse importante estudo realizado sobre a carta de Pedro. Antes, porém, eu acredito que você deve estar vendo, nós estamos trazendo, vestindo já a camisa que ela representa, traduz as celebrações do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. No mês de novembro, de 11 a 15, nós estaremos celebrando exatamente 50 anos de ministério de emancipação eclesiástica. E nós estamos com a programação belíssima, já preparada de antemão, se Deus assim nos permitir. Quero também lembrar que nós estamos, pelo menos aquelas pessoas que quiserem, juntamente conosco, celebrarmos o Jubileu de Ouro, você pode adquirir essa caneca por um valor que é preço de custo, ninguém está ganhando nada nessa caneca, e você pode entrar em contato conosco, você pode colocar lá na sua escrivaninha, ornamentando a sua casa, a mesa, e ao mesmo tempo usar para você beber o seu chá, seu café, né? Então essa caneca, ela custa R$20 e as pessoas interessadas poderão entrar em contato conosco pelo fone 33412962, esse é o telefone da nossa igreja, horário comercial, ou pelo 991493993. Então você fará a aquisição dessa caneca e também dessa belíssima essa camisa, nessa camiseta que você estará usando e vestindo para juntamente conosco nos alegrarmos durante aqueles dias de festividades. Desejamos antes fazer uma oração. Nós precisamos de orar muito pelo nosso presidente. Tem sido grande as lutas que ele tem enfrentado. Desde que foi, ainda antes da campanha, que foi lançado como candidato, ele sofreu uma facada, todo mundo conhece, e tentaram tirar a vida dele, já não uma nem duas vezes, já depois de eleito, o impeachment que todos os dias a mídia propaga e, enfim, só Deus pode realmente livrá-lo, protegê-lo e abençoá-lo contra as setas, contra os dardos inflamados do maligno. Por isso nós vamos orar agora pelo nosso presidente. Pai, queremos te agradecer porque o Senhor é o Senhor da história. O Senhor levanta pequenos para abater grandes, conforme nos diz a tua palavra. Deus escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, as que não são, para envergonhar aquelas que são. E nós te louvamos porque, apesar de todas as dificuldades pelas quais o nosso presidente tem enfrentado, as lutas e todo tipo de perseguição, mas o Senhor tem sustentado este homem para dirigir os destinos da nossa nação. Pedimos-te pela sua vida, guarda, livra, protege, abençoe o seu coração
e também que o seu corpo seja guardado e protegido de qualquer atentado contra a sua vida. Abençoe sua esposa, sua família, e te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre toda a nação brasileira. Que tu abençoes o nosso país, mesmo em meio a toda essa crise, essa turbulência. Nós vemos, ó Deus, esse país realmente superar todas essas crises de desemprego, da saúde. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus que tu continues abençoando a economia do nosso país, de modo que nós vejamos que em meio a toda essa tempestade, o Senhor tem dado prova de que tem guardado e abençoado a nossa nação brasileira. Nós te rogamos tudo isto agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a Aline falando sobre a música, sobre a letra, sobre o hino oficial do Estado de Israel. Shalom! Bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. E hoje a gente vai falar do Atikva, que é o hino de Israel, mas que é muito mais que simplesmente um hino. Ele conta a luta de um povo e a esperança de um povo de voltar para sua terra aqui em Israel. Então, vamos começar. O hino, que se chama Atikva, que quer dizer a esperança, foi escrito em 1878 por Naftali Herz Imber, bem antes da independência de Israel. Naquela época, os judeus estavam há 1900 anos no exílio, e mesmo com tanto tempo fora de Israel, os judeus nunca perderam a esperança de poder voltar a Israel. Todos os judeus do mundo sempre rezavam na direção de Israel e de Jerusalém. Todos os anos, no final da cerimônia da Páscoa judaica do Pessah, se falava Bashana Abba Berushalayim, que no ano que vem a gente esteja em Jerusalém. E era uma vontade e um sonho que existia entre a maior parte dos judeus do mundo, mas que muita gente via como utopia, como um sonho, como uma coisa que não iria se realizar realmente, porque no final das contas, qual é a chance de 1900 anos de exílio terminarem com a independência do Estado de Israel? E o poema do Naftali começa a inspirar judeus do mundo todo e sionistas do mundo todo que o sonho de vir para Israel talvez sim um dia se torne realidade, e ele mesmo se muda aqui para Israel, na época que Israel era parte do mandato turco-otomano. Depois disso, Israel passa a ser parte do mandato britânico, e não todo mundo gosta da ideia de uma independência judaica em Israel. E os britânicos vão inclusive proibir o Atikva aqui em Israel. Eles vão tornar a música uma música ilegal. Mas isso não vai fazer que ela deixe de ser popular em Israel. Ao contrário, o movimento sionista só ganha força. E eu quero mostrar para vocês agora um vídeo de crianças em 1930 na Europa cantando Atikva e pedindo para vir para Israel. Mas infelizmente a maior parte dessas crianças que vocês acabaram de ver vão falecer no Holocausto, junto com mais 6 milhões de judeus. E quando o sonho sionista parece que terminou e o povo de Israel está a ponto de colapsar, o impossível, o que parecia impossível, acontece. Em 1947, finalmente se aprova a declaração do Estado de Israel na ONU, e em 1948 realmente se declara a independência. E 1900 anos de exílio vão terminar e o Atikva se transforma no hino oficial de Israel, que eu agora quero ler a tradução para vocês. Enquanto no fundo do coração palpita uma alma judaica e em direção ao Oriente, o olhar voltar-se a Sião, nossa esperança ainda não está perdida, esperança de 2000 anos, de ser um povo livre em nossa terra, a terra de Sião e de Jerusalém. E o Atikva e a esperança do povo judeu e o sionismo é isso, é pedir para ser um povo livre, mais uma vez, na nossa terra, a terra de Jerusalém e a terra de Sião. E a gente tem o privilégio de esse ano ter comemorado 72 anos da independência de Israel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo
Se inscrevam aqui no canal para mais vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima! Certas atitudes de generosidade, certos atos de amor de alguns cristãos que depositaram fé, que acreditaram nele, foram ajudá-los e terminaram levando um calote. Hoje a gente está vivendo uma época muito diferente daqueles dias. A malícia, a maldade, né? A traição, hoje acontece no meio das melhores famílias, infelizmente. Porém, irmãos, naqueles dias o contexto era diferente. Vamos supor aqui que nós estamos em Campina Grande. Vamos supor que lá na cidade de Patos estivesse havendo uma grande perseguição. Então alguns cristãos de lá saíam e vinham aqui para Campina Grande. E quando chegavam aqui, eles encontravam as portas de algumas famílias abertas para que eles fossem acolhidos. Pão, comida e roupa. Esse era um ato de generosidade, de amor, de compaixão, de hospitalidade. É bom que a gente lembre, irmãos, que também havia, isso fazia parte da cultura de Israel. A cultura de Israel, desde o Antigo Testamento, no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 21, o Senhor disse a Israel: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois fostes na terra do Egito. Já havia essa cultura em todo o povo de Israel, e foi aprimorado pela igreja. Havia também, a coisa era tão assim comum, tão normal, e por exemplo, no Velho Testamento a gente encontra uma mulher sunamita, não diz o nome dela, diz que ela era sunamita, ou seja, da cidade de Sunem. E essa mulher, um dia, o profeta Eliseu sempre passava à porta da sua casa. E então aquela mulher chamou o marido e disse: olha, eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos aí no quintal da nossa casa um quartinho, para que todas as vezes que ele passar por aqui, ele se hospede. Aquela mulher estava cheia de um ato de generosidade, e ela tinha o dom da hospitalidade. Eu conheci duas famílias, uma em Campina Grande e uma em João Pessoa, famílias ricas, nobres, que eu me lembro, 1974, 75, eu estava concluindo o seminário, e às vezes eu vinha orar aqui no acampamento Maranata com alguns irmãos, e eu me hospedava aqui na casa de um irmão, aqui no Açude Velho, e alguém da família disse: olha, esse quarto aí atrás, ele foi construído exatamente para receber pastores, missionários, evangelistas. Este é o quarto dos hóspedes. Tinha tudo lá, geladeira, com água, com tudo. Eu me hospedei várias vezes, tanto aqui em Campina Grande, quanto outra família em João Pessoa. Isso chama-se hospitalidade. Que, aliás, na carta ao escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2, ele diz: seja constante o amor, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, sem saber, acolheram a anjos. A hospitalidade, meus irmãos, é algo que realmente pode ser praticado por qualquer pessoa, qualquer cristão, seja rico ou seja pobre. Se você pode dar um pedaço de pão, dê. Se você pode dar um caviar, dê. Alguém que esteja precisando, alguém que esteja necessitado de uma roupa, de um auxílio, de um socorro, isso chama-se ato de generosidade. Esse é um dos dons que a igreja naqueles dias estava sendo despertada pelo apóstolo Pedro para praticar. Essa expressão que ele usa aqui no versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, ele está dizendo, em outras palavras, que aqueles cristãos precisavam realmente de exercitar esse gesto de amor fraterno. Ou seja,
estava sendo mostrado para eles que eles deveriam ser bons administradores aos dons que lhes havia sido outorgado. Vocês receberam esse dom, vocês não põem isso na prateleira, vocês não deixem isso lá no baú, não esqueçam, põem em prática isso. Em outras palavras, é isso que ele estava dizendo. Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e também Romanos 12, versos 6 a 8, e o verso 11, ele diz: se alguém fala, serve. Pedro concluiu que há aspectos dos dons, ou seja, o primeiro da palavra, fale como oráculo de Deus. Nos versos 10, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons dispenseiros, como bons administradores. Seja isso que realmente vocês pratiquem, como prova de que vocês estão servindo uns aos outros. No verso 11, ele diz: se alguém fala, serve. Verso 11, ele diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse último versículo, já estamos caminhando para a conclusão, ele diz aqui: aquele que fale segundo os oráculos de Deus. Aquele que serve, sirva conforme aquilo que você tem recebido de Deus, para que Ele seja glorificado. Palavras de Pedro aqui, irmãos, mostra que todos nós, seja um copo com água que você der, como Jesus disse: se alguém der um copo com água a um desses pequeninos, receberá o galardão de profeta. Seja um copo com água, seja uma esmola, seja um auxílio, seja uma ajuda, seja um socorro, seja uma visita, seja o que for que você fizer, você estará ajudando alguém que se sentirá agradecido pela sua ação, pelo seu gesto, pela sua maneira de estender as mãos, ou de no mínimo fazer uma oração por essa pessoa. Ela vai ficar profundamente agradecida. Em alguns casos, jamais ela vai esquecer. E eu quero, concluindo aqui, contar um exemplo que eu tive. Eu era adolescente, eu tinha uns 7 para 8 anos de idade. Na rua em que eu morava, em Natal, Rio Grande do Norte, capital, havia uma família de uma condição privilegiada. E eles sabiam que a gente era uma família pobre. Eu sou de origem de uma família pobre, pobre mesmo, na expressão da palavra. E havia uma senhora lá naquela rua em que a gente morava, ela tinha um certo poder aquisitivo, chamava-se Maria Augusta, nunca vou esquecer o nome dela. E todas as tardes, ela me chamava: Bosco, vem aqui em casa, que eu tenho um prato de sopa para você. Irmãos, aquilo eu não esqueço jamais, está aqui. A ação, o gesto de amor fraterno, e tratava-se de uma mulher muito religiosa, não era cristã, confessa, como nós acreditamos de acordo com o Evangelho. Era uma pessoa muito religiosa, mas tinha esse gesto, e eu não esquecerei jamais o gesto e a ação daquela mulher. Ou seja, ação, um ato de generosidade, caridade que você fizer a alguém, jamais será esquecido. Aí você diz assim: pastor, e os 10 leprosos que foram curados? Somente um voltou para agradecer. Realmente, é o mínimo de pessoas que são reconhecedoras o quanto elas devem ser agradecidas, tanto a Deus quanto àqueles que Deus usa para abençoá-los. E aí ele termina dizendo aqui: para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado.
por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa expressão que Pedro usa aqui no final, para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado, ele estava exaltando a pessoa do nome de Jesus. Conforme Paulo também diz, escrevendo aos Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha esposa de saudosa memória, irmã Zélia, ela dizia muito isso, eu via muito dos seus lábios. Tudo que nós fizermos, tudo seja para a glória de Deus. E ela dizia, se não for assim, para que a gente existe? Por que existimos? Se não for por essa finalidade, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nos gestos, nas ações, nas atitudes, nas palavras, em tudo. Observe, irmãos, que ele termina o verso 11 enfatizando com um amém. Que amém quer dizer assim seja. Mas esse amém também, ele traduzido lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém. Sabe quem é que ele está se referindo aqui? A pessoa do Senhor Jesus. Quando a gente dá um amém, a gente é como se estivesse também citando o nome de Jesus. Amém, o nome de Jesus é a mesma coisa. O amém. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Concluindo esse estudo, meus irmãos, eu queria fazer aqui 3 observações. Depois de um estudo desse, a gente tem que se avaliar. É como você, quando saiu de casa, foi lá no espelho, olhou seu rosto, olhou como é que estava a sua face, ajeitou o cabelo, penteou e tal. Isso que você acabou de ouvir. Que o título, Desenvolvendo os Dons, sendo exemplo no sofrimento. Primeira coisa, eu pergunto, estamos praticando esses dons? Ou esses dons existem na minha vida? Tenho me comportado assim? Avalie a sua vida. Ultimamente, meus irmãos, eu tenho tido uma experiência nessa área. Algumas pessoas que eu vejo que está realmente precisando e necessitada de ajuda, de auxílio, seja lá o que for, eu estou com meu coração aberto. Obviamente não é todo mundo, não é todo mundo que vem que a gente esteja com o coração aberto. Tem uns que vêm para explorar, para abusar da sua benevolência, da sua bondade, do seu ato de generosidade. Mas aqueles que eu sinto mesmo que estão precisando, eu estou com o coração aberto, estou com o bolso aberto também. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não sejais só ouvintes, mas praticantes. Segunda verdade, para a gente concluir, esse amor se verbaliza na nossa vida apenas quando as coisas são do nosso interesse ou quando nós percebemos que o outro é quem está necessitado e nós vamos ajudá-los por amor. Ajudai, como Pedro diz aqui, uns aos outros, em amor. E a última coisa, estamos glorificando a Deus através daquilo que nós aprendemos. O nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Ele está sendo glorificado. Como é que Ele está sendo visto em nossos gestos, em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes? Temos compartilhado isso com aqueles que estão realmente precisando e necessitados de auxílio, de ajuda. Esse servir uns aos outros, conforme cada um recebeu os dons dispenseiros da multiforme graça de Deus, que disse, não apenas amai os vossos irmãos ou amigos, mas também fazei o bem aos vossos próprios inimigos, aos que vos odeiam, bendizei-os, que vós que maldizem, orai uns pelos outros, por aqueles que vos caluniam. Ao que te bate uma face, oferece-lhe a outra, dá o que te pede. Jesus disse inclusive, como quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós também. Ele ensinou tudo isso, para que nós, meus irmãos, não fôssemos meros religiosos,
meros espectadores de culto, mas que fôssemos realmente testemunhas suas, fiéis e verdadeiras, que em tudo possamos glorificar o nome do Senhor. Isso tudo, meus irmãos, são os dons dados por Deus para ser compartilhados uns com os outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E Deus espera que nós reproduzamos essas verdades e esses dons ao nosso próximo, inclusive nesses tempos tão difíceis, tão tenebrosos, em que muita gente está perdendo emprego, muita gente doente, muitas famílias enlutadas. O que é que você está fazendo por essas pessoas que estão sofrendo? O mínimo que você podia fazer era telefonar para alguém que está chorando ainda o seu morto e dizer: meu irmão, minha irmã, nós estamos solidários com essa perda. Outro dia eu estava falando com uma determinada irmã, não vou citar o nome, que perdeu o seu marido. Ela disse: pastor, são poucas as pessoas que têm telefonado para mim para saber como é que eu estou. E essa senhora agradeceu. Eu lhe agradeço, pastor, porque o senhor se lembrou de mim. No mínimo que você podia fazer era telefonar para alguém, aqui da nossa igreja mesmo. Muitos irmãos perderam entes queridos, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu esposa, perdeu o pai, perdeu mãe. No mínimo, você poderia ligar, passar uma mensagem: meu irmão, estamos orando por você, Deus vai lhe fortalecer, Ele vai preencher este vazio que o seu marido, ou que o seu pai, ou que sua mãe deixou no seu lar. Esses dons, meus irmãos, concluindo, são carismas. Isso aqui é carisma. Isso aqui é o carisma. O cristão carismático, quando eu digo carismático, não é obra do Espírito Santo, simplesmente nessa área existe e acontece, mas carisma no sentido de ter essa virtude em evidência na sua vida. No grego, carisma significa dom gratuito, dados por Deus. Não é por esforço humano, não é porque você se esforçou para atingir esse objetivo, não. Mas é dado pelo próprio Deus, é dom de Deus. Como a própria Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque se fosse esforço da gente, alguém podia se envaidecer, alguém poderia abirrogar para si o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância de dizer: eu que fiz isso. A Bíblia diz que depois que nós fizermos tudo, não passamos de servos inúteis. Toda a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Então deixamos essas observações. Você está vendo esses dons se manifestarem na sua vida? Você tem posto isso em prática? O nome de Jesus está sendo glorificado em toda a sua maneira de viver? Que Deus nos ajude, irmãos, e que Deus nos perdoe se nós não estamos pelo menos observando isso aqui que nós acabamos de estudar nessa noite. Amém? Agradeço a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser.
חופשי בארצנו, בארץ ציון וירושלים.